Todo vento é favorável para aquele que navega sem destino. E quando eu me conheço, eu sei até onde eu posso me adaptar e até onde não. Quanto mais alto as pessoas estiverem no nível social, no nível intelectual, em conhecimento, elas vão querer estar com pessoas que tenham algo para agregar para elas. O talento ou a habilidade extraordinária que você tem, ela pode te colocar nas mesas, mas o que te mantém lá é o comportamento. A comunicação leva para a conexão, que é você ter o acesso e você permanecer no acesso. O que vai gerar transformação naquela pessoa que está sentada é a unção que você carrega, aquilo que Deus vai derramar a partir de você, e você precisa ser um rio que possa fluir. Validação é melhor do que condenação. Que frase forte. Comunicação. 10-10. Senhoras e senhores, hoje aqui com Darrell Marinho, vamos falar sobre comunicação. Já quero começar com um ponto aqui. O quão importante a comunicação é na sua vida? É fundamental, né? A comunicação, ela conecta os corações, né? Ela aproxima, ela faz com que a gente acesse, ela muda destinos e ela faz com que a gente viva uma história muito melhor quando a gente se comunica bem. É a base, acho, para tudo. Perfeito. A comunicação, no fim do dia, ela é o seu cartão de visita. A sua imagem também, a comunicação começa na imagem. Por isso até que a gente está aqui na Del Homo, essa loja linda, né, Darrell? Loja linda demais, então eu quero convidar você que não conhece ainda, vem aqui no centro comercial, conhece essa loja, para que você possa sair aí. Você já é um homem de bom gosto, mas às vezes falta alguma peça, né? Então é isso, vai estar na descrição, vem para cá que vai ser muito especial. Darrell, o que eu quero entender de você aqui, para a gente já iniciar? Você já trouxe que a comunicação é muito importante, ok, a gente sabe disso. Mas o que você usa na sua comunicação hoje para que, de fato, você possa avançar nos negócios e também na vida? Sim, eu acredito muito que a comunicação, ela tá não apenas no falar, né? Antes de você chegar, a sua postura, a sua roupa, né? A forma como você chega já comunica quem você é e principalmente o que você quer acessar. Então eu acredito que é um complexo de uma série de coisas que você tem que pensar o tempo todo para que você tenha um melhor resultado na sua vida, não só apenas profissional, né? Até em relação à sua vida de amizades, de social, muda muito na forma como você se comunica. Sem dúvida, porque as pessoas utilizam uma coisa que a gente usa também muito na comunicação, da conexão. Então, uma roupa, ela vai conectar com um público. Sim. Correto? A minha forma de falar vai conectar com outro. Então, no fim do dia, a grande chave é com quem você quer falar. Com quem você está se comunicando, quais ambientes você quer acessar, porque vai depender aquilo que você vai utilizar na sua comunicação. Sim. Hoje, por exemplo, você acessa muitos ambientes, até pessoas, de fato, que, né, bilionários, milionários. E o que é que você mais entende na comunicação desses caras e também o que é que você usa para estar perto deles? Uma coisa que eu sei que é fundamental é conteúdo, né? Porque por mais que você tenha uma capa boa do produto que você tem, óbvio, uma vestimenta, né? Uma aparência, ela vai fazer com que você até se conecte no início. Porque tem duas fases que a comunicação leva para a conexão, né? Que é você ter o acesso e você permanecer no acesso. E aí é onde está, eu acho, o grande pulo do gato, é você conseguir permanecer. E para permanecer, você precisa ter conteúdo, porque normalmente quanto mais alto as pessoas estiverem, no nível social, no nível intelectual, em conhecimento, elas vão querer estar com pessoas que tenham algo para agregar para elas, que tenham alguma sabedoria para poder compartilhar com elas. Pessoas que saibam algo em algum assunto específico que elas não sabem e que podem derramar isso na vida delas. Então, a conexão, que eu creio que é um passo da comunicação, ela acontece verdadeiramente quando você tem esse diferencial, que é o diferencial da sabedoria, o diferencial do conhecimento, uma habilidade específica que atrai as pessoas para que elas queiram permanecer com você. Porque imagina, você está num evento de networking, um momento lá de conexão, você chegar e abordar uma pessoa, você trocar o nome, uma experiência comercial, empresarial, é fácil, ali 30 segundos, 1 minuto, a pessoa vai, até por educação, conversar com você. Mas permanecer, criar um relacionamento que é diferente de um contato, isso daí você precisa ter sabedoria, você precisa ter conhecimento. E aí é onde a tua bagagem, o que você carrega, faz muita diferença na sua vida. Sem dúvidas. Até porque o talento ou a habilidade extraordinária que você tem, ela pode te colocar nas mesas. Sim. Mas o que te mantém lá é o comportamento. Sim, sim. Então, olha que interessante que você trouxe, né? Uma coisa é você acessar, outra coisa é você permanecer ali. E a comunicação vai te ajudar, porque está muito ligada ao seu comportamento. Então, a pergunta é, o seu comportamento hoje faz sentido para onde você quer acessar? Uma coisa que eu aprendi, Darrell, é que todo líder, ele é líder antes de se tornar. Sim. Ou seja, antes de você querer acessar alguns ambientes que você já sonha, você já precisa se tornar aquilo.
correto? Sim, sim. Assim, a Bíblia fala, né? Assim como tu pensas, tu és. Então tudo começa em como você se sente, como você se vê. Isso lhe dá muito mais segurança, inclusive, para acessar locais que até você merece. Mas se você não se sentiu digno para estar ali, dificilmente você vai chegar. Então esse entender o que você é, entender o seu objetivo, o seu propósito, né? Ter isso bem claro na sua vida é fundamental para que você tenha isso. E aí vem um outro segredo que eu acho que é muito importante. É a comunicação com você mesmo. Porque se você não se comunica bem com você, para você poder falar para você quem você é, para que você possa amar você, cuidar de você, direcionar você, se comunicando bem para que você possa subir um outro nível, dificilmente você vai subir esse nível ou vai demorar muito mais tempo porque você não se comunicou bem nem com você. Como é que vai conseguir se comunicar bem com o outro? Que interessante, porque é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim, diretamente, eu falo comigo. Sim. E de forma constante, eu até vi um corte seu falando algo nessa linha, né, de você declarar sobre os seus filhos também, Sim, né, sim. sobre você é pai, né, de 2 Sim, filhos, três correto? filhos. Três filhos. É uma menina e 2 meninos. Uma Né? menina, 2 meninos e tem um neto. Aí tem um neto já. Eu tô já numa segunda geração. Perfeito. E depois a gente vai falar dessa parte de ser avô, né? Sim. Com certeza é uma fase muito boa. Então, olha que interessante, a gente proclamar mesmo, declarar as palavras que a gente quer viver, a gente ter uma comunicação com nós mesmos, de forma que vamos avançar à medida também que a gente fala sobre a gente. Sim. Porque eu já posso começar a manifestar, melhor dizendo, eu já posso começar a criar uma realidade que depois será manifestada. Sim. Imagem. Você mudou sua imagem. Sim. O quão importante foi esse processo e o que você sentiu de diferença? Rodrigo, a minha imagem X e agora a minha imagem Y, realmente eu tive mais resultado? Sim, sem dúvida. Eu comecei a fazer um trabalho de brand novo, né, para me posicionar em cima de um novo público em relação a alguns produtos, serviços que eu tenho. E por conta disso eu precisei repaginar um posicionamento que tinha a ver com imagem, que tinha a ver com vestimenta, tinha a ver com posicionamento, para acessar esse novo público. Faz parte de qualquer tipo de produto, seja no produto físico, seja uma personalidade, quando você vende o seu conhecimento, quando você vende os seus relacionamentos, quando você vende a marca você. Perfeito. E o que na prática, você com você mesmo, ao mudar a imagem, o que deu de diferença? Eu me achei mais bonito. Boa. Eu olhei no espelho e falei assim, a mamãe sempre falava, você é um menino lindo, confirmou. Não, a questão da autoestima, ela é muito importante, né? Eu acho que a gente tem que se comunicar com a gente, mas na comunicação, quando você sabe quem você é, quando você se conhece, quando você se ama, quando você cuida de você, e essa mudança de mindset também é importante, que quando você começa a cuidar da sua imagem, você cuida mais de você. E cuidando mais de você, você está se amando mais, você vai ficar melhor a sua vida como um todo, né? Então, assim, eu acho que esse é um passo fundamental para que todas as outras áreas da vida vão melhorar quando você começa a cuidar mais de você, e o passo de você cuidar da sua comunicação, da sua imagem, tem a ver com cuidar de você. E aí tem outros cuidados, você vai cuidar do seu corpo, você vai cuidar da sua mente, você vai cuidar de exercício físico, uma série de outras coisas que vão fazer com que você viva uma vida melhor. Perfeito. Quando a gente fala sobre sonhos, sim. Uma vez eu assisti uma palestra sua sobre sonhos. Qual é o primeiro passo para alguém viver um sonho que ela tem? Eu acredito eu tenho certeza que é acreditar. É muito improvável que você chegue em algo que você ainda não viu, né? E a mente tem muito disso, né? A mente sempre ela vai preparar a gente para aquilo que a gente quer viver. Então, desde cedo, acho que muito jovem, acho que com 15, 16 anos, eu começando no mercado de trabalho, eu já começava a imaginar o que eu queria e eu começava já a desenhar aquilo dali, a minha mente começava a visualizar e eu sabia que eu ia chegar num destino para o qual eu estava trabalhando para aquilo. Eu me motivava mais quando eu tinha um sonho muito claro. Então, saber o que você quer, para onde você vai, eu acho que é fundamental para que você possa chegar. Tem um filósofo que eu acho que é o Sêneca, ela fala que todo vento é favorável para aquele que navega sem destino. Então, se eu não sei para onde eu vou, para qualquer lado vai fluir, só que eu não vou chegar em canto nenhum. Eu vou rodar, e muitas vezes eu passo a vida toda correndo atrás do vento, chego no final da minha história e desculpo que eu não cheguei em canto nenhum. Quantas pessoas, né, que sonharam lá na juventude, no início da vida, e passaram 10, 15, 20 anos e olham para trás e dizem, cara, não vivi nada daquilo que eu sonhei antes. Por quê? Porque talvez não tiveram um norte, não tiveram um caminho, não foram persistentes naquele sonho, ou não era tão claro o sonho que eles tinham. Era um sonho passageiro que apareceu, mas eles não se apegaram naquilo. Então, eu creio que quando você tem algo que você quer para sua vida, tem que mentalizar aquilo, você tem que projetar aquilo, você tem que viver
com foco naquilo, e óbvio, vai ser mais fácil você alcançar. Perfeito. O primeiro passo então é acreditar e depois, claro, se movimentar a partir disso, mas ter uma visão também muito clara, né? Sim. Uma coisa que eu aprendi é que a gente só deseja aquilo que a gente conhece. Sim. Então primeiro eu vejo para que depois o desejo venha, aí sim eu posso pensar em um plano para conquistar, acreditar nisso. Você trouxe um livro aí sobre casamento? Sim, comunicação sim. no casamento? Eu tenho um dos nossos livros, eu tenho 10 livros lançados. Um dele fala sobre 6 segredos da comunicação num casamento, né? Uma das minhas especialidades é relacionamento, e o relacionamento mais forte que a gente tem é o relacionamento com o nosso cônjuge, o relacionamento dentro de casa, com nossos filhos, com a nossa família. Se a gente não tá bem ali, não adianta nada a gente tá bem fora, né? Eu sempre falo que nenhum sucesso financeiro compensa um fracasso familiar. Então, acho que essa é a melhor comunicação que a gente pode ter na casa da gente. Todo mundo que se comunica muito bem em casa e se vence isso, facilmente consegue vencer lá fora, né? Agora, se você perde em casa, vai ser mais difícil lá fora. Você pode até fingir lá fora em algum momento, mas não vai ser nunca algo perene, algo que tenha continuidade, algo que você possa fazer algo a longo prazo. Ou seja, tudo começa em casa. Sim, sem dúvida. E a verdade é o que vai dar durabilidade para sua mensagem e para você. Sim. Correto? Tem aí o título 6 segredos, mas passa pra gente aí agora, claro, quem quiser pode adquirir o livro, mas 2 segredos dessa comunicação no casamento. 2 grandes chaves. Em relacionamento em si, né, seja no casamento, seja com os filhos, seja com os funcionários, às vezes com os sócios, eu sempre falo que quem é mais paciente é mais prudente, né? Então a gente tem que sempre respirar muitas vezes. Quem aqui está nos assistindo, quantas vezes teve que respirar? 1 vez, 2, 10, contar até 100 para não explodir. Porque normalmente a gente vai se arrepender daquelas coisas que a gente falou, né? Para pensar na vida da gente como um todo, as grandes falhas que eu, que você, que o nosso... quem está aí nos assistindo, comentando a vida, tem muito a ver com coisas que eles falaram sem ter pensado antes. Que falaram no momento de raiva, de ira, quando foram confrontados com uma coisa que não queriam ser confrontados. E nesse momento ele terminou não sendo paciente, e aí perdeu a prudência, e talvez tenha perdido um casamento, às vezes tenha perdido um negócio, às vezes tenha perdido um relacionamento de amizade pela falta de paciência. Então eu creio que respirar fundo, né, esperar as coisas esfriarem, conversar no tempo certo é fundamental para que você possa ter êxito na sua comunicação. Ou seja, ser prudente. Prudente, sempre. Ser prudente, pensar antes de falar. A gente tem 3 tipos de pessoas, né? A pessoa que é uma comunicação visual, sinestésico e auditivo. Sim. Geralmente, o visual, ele é aquele que fala muito rápido e ele precisa se escutar. Sim. Então, nem sempre ele tem essa prudência. Então, talvez você que seja uma pessoa que tem essa comunicação muito mais pro visual, muita atenção para isso, para que você possa pensar antes de falar. Senão você vai falar e vai se escutar, e cuidado, porque pode sair alguma coisa que não era para sair. Sim, sem dúvida. Segunda chave, então. Segundo segredo. Cara, tem algo que eu acho que é super importante, eu uso muito, até você comentou aqui de um recorte de uma palestra minha falando sobre isso, que é a questão da validação, né? A validação sempre é melhor do que a condenação. Mas a gente tem o hábito, muitas vezes, inclusive dentro de casa, de terminar apontando muito mais as falhas dos outros do que as qualidades. A gente termina pontuando muito mais um defeito de um filho, de uma esposa, de um marido, de uma namorada, do que as virtudes que eles têm. E, em média, a gente vive... As pesquisas dizem que a gente vive, em média, 3 coisas boas para uma negativa, um ser humano comum. Mas se você parar e perceber, você vai ver que a maior parte de nós foca mais no negativo. Guarda sempre a mais notícia no ruim, é sempre aquilo que aconteceu errado. E a gente termina valorizando muito isso, e por isso talvez que a gente tenha tantos casos de depressão, de ansiedade, de pessoas, né, que estão maus, porque estão focando muito na coisa ruim. E tem tanta coisa boa na vida, nos relacionamentos também. Se a gente pontuar aquilo que a pessoa tem de melhor, se a gente focar naquilo e tudo que a gente foca expande, a gente vai se comunicar muito melhor. A gente vai ter pessoas que vão gostar mais da gente e a gente vai fluir melhor nisso. Mary Cash, eu acho que é esse nome aqui, é a fundadora da Mary Kay, que é aquela empresa conhecida aí. Sim, a Rosa, né? Tem os carros rosas, né, de maquiagem e tal. Certa vez ela falou que todas as pessoas andam com uma placa simbólica no peito dizendo: faça-me sentir-me importante. Todo mundo quer se sentir importante.
Então, no momento que você tem o dom de validar a pessoa, de procurar o que ela tem de melhor e enaltecer isso, você ganha o coração daquela pessoa e, obviamente, você aumenta o seu nível de influência sobre ela. Então, sempre perceber o que aquela pessoa tem de diferente, tentar validar aquilo, tentar enaltecer, tentar fortalecer aquilo, você só ganha, não perde nada e você cresce naquela comunicação. Validação é melhor do que condenação. Que frase forte. Muito bom, já pode até postar isso daí, porque faz sentido demais e esse é o ponto. Quando você, aliás, quer ensinar uma coisa, para quem está escutando a gente, é um comunicador e ensina algo, presta atenção nisso, que isso aqui vem uma grande chave. Ao invés de você chegar já falando, isso aqui tá errado, não tá fazendo sentido e etc., o que você vai fazer? Propõe o caminho. Eu costumo dizer, até mesmo no meio cristão, a gente não foi chamado para apontar o erro, mas sim para mostrar o caminho. Sim. Né? Para mostrar de fato qual o certo, o que a gente tem que fazer. Então, você também que é um líder, às vezes você faz uma palestra, uma apresentação para o seu time, presta atenção nisso. Ao invés de você começar já dando porrada, começa mostrando de fato o que a pessoa pode melhorar. Porque a validação é melhor do que a condenação. Isso aí, frase fortíssima da Maria, senhoras e senhores. Olha só. Pegou o código, a chave. Pegou o código, pegou a grande chave aí. Aliás, você já pegou alguma chave nesse episódio? Não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Já escreve chave que a gente sabe que você está até aqui, fechou? Olha só, Darrell, vamos entender o seguinte. Você tem um outro livro que você trouxe aí, correto? Sim. Força e Legado. Sim. Como é que eu construo um legado? É o meu mais novo livro, o 10º livro dessa história. São mais de 100 mil livros vendidos nos últimos 10 anos e eu creio que é o mais importante, né? Porque no final da história, na minha, na sua, na do nosso telespectador aí, não importa quantas conexões a gente fez, quantos lugares a gente acessou, quanto dinheiro a gente juntou, o que importa é o legado que a gente deixou, né? É a forma como a gente vai ser lembrado pelo que a gente construiu na vida das pessoas e principalmente no legado dentro da casa da gente, né? Enquanto a gente foi marido, enquanto a gente foi esposa, enquanto a gente foi pai, enquanto a gente foi filho, a forma como a gente se relaciona com essas pessoas é o grande diferencial da vida. E essa é a construção mais difícil também, né? É a mais difícil de todas. É aquela que você não pode falhar, né? Em muitas coisas na vida você pode falhar. Eu monto uma empresa, não deu certo, eu fecho a empresa, abro outra. Mas assim, não tem como eu falhar na criação de um filho. O preço disso é impagável, né? Eu falhar em relação a um casamento, isso também deixa marcas que vão me levar para a vida toda. Mas quando eu acerto nisso, quando eu posso olhar para um filho meu e vejo ele caminhando em cima dos princípios, dos valores, daquilo que eu ensinei, quando eu vejo um neto meu sendo criado em cima daquilo que eu projetei, eu vejo que aquele legado tem valor, que aquele legado efetivamente ele está sendo cumprido naquilo que eu orei, que eu me preparei, que eu ensinei. Até porque o maior treinamento que a gente pode fazer na vida da gente é em casa, né? É dentro de casa, é ali onde a gente tem que preparar os nossos para que eles possam subir o nível, para que eles possam viver coisas que a gente não viveu ainda. E isso tem a ver com o legado que todos nós temos para perseguir em nossas vidas. Que interessante. O legado, muitas coisas na vida a gente pode errar, mas no legado não. Aquela história, né? Eu tenho estudado sobre o final da vida. Eu escrevi 2 livros, na verdade, sobre legado e durante esse tempo eu terminei estudando muito sobre como as pessoas pensam antes de morrer. O que é que elas se arrependem? O que é que passa na cabeça de uma pessoa quando está no leito de morte, quando ela sabe que tem uma doença incurável, quando ela está numa UTI? E um dos estudos mais profundos que eu vi foi de uma enfermeira austríaca que durante muito tempo acompanhou pacientes terminais e ela começou a investigar como as pessoas se comportam antes de morrer. O que é que elas se arrependem? E é interessante porque esse estudo comprova que antes de morrer ninguém quer ver uma escritura de um carro, ninguém quer ver, a escritura de um imóvel, ninguém quer ver a chave de um carro. No leito de morte ninguém quer ver o extrato bancário. E as pessoas não pedem para ver essas coisas quando elas vão partir, porque elas descobrem no final da vida que essas coisas não têm importância nenhuma. E o interessante é que a maior parte de nós, a gente está aqui no meio de um centro comercial que vive um comércio pujante, pessoas ali vendendo, outras comprando, e mostra um pouco de como a maior parte das pessoas vivem. Elas vivem o tempo todo tentando ganhar dinheiro para comprar coisas que descobrem no final da vida que não tem importância nenhuma. Esse estudo dele mostra que no final da vida o que as pessoas querem é um abraço de uma pessoa da família que ela ficou brigada
E ela não conseguiu deixar o orgulho para abraçar verdadeiramente aquela pessoa que viveu a vida toda na mesma casa que ela. Mas ela nunca abraçou de verdade. Ela tá ali no leito de morte, ela faria, pô, daria tudo para poder abraçar uma mãe, um filho. No final da vida, as pessoas querem poder pedir perdão. Uma irmã que estava brigada, não se falava, mas dizia, poxa, eu queria pedir perdão a ela, mas não tem como eu falar com ela mais. Ela quer aquilo. No final da vida, as pessoas querem dizer um eu te amo, que é uma coisa super simples, mas que talvez porque ela não ouviu do pai, da mãe, nunca disse para um filho. E quando tá no final da vida, queria falar, mas o filho tá distante, não tem como falar ali na frente. E no final da vida, as pessoas descobrem que o mais importante não tem preço, mas tem um valor enorme. E a grande questão é isso, a gente entender a diferença entre viver a vida por preço ou trabalhar valor. Não é cada isso, né? É você chegar ali no final e olhar e dizer, cara, o que realmente tem valor é isso que eu tô levando. Essa faz toda a diferença, essa é a minha busca. Não é fácil de jeito nenhum, mas é uma busca que a gente tem que ter todos os dias. Acho que se você busca valor, as coisas que têm preço, naturalmente serão acrescentadas, né? Eu creio que é isso. Muito forte isso. Não, é pesado, Muito. Meu amigo. Se você for para o final da história, se você analisar, e se você for mesmo a fundo, até você vai ver a história dos seus pais, dos seus avós, pessoas mais velhas, pessoas ricas, multimilionárias, toda a história de todo mundo, você vai descobrir que o final tá nisso. Pena que as pessoas, às vezes, só descobrem isso no final da história. Mas você que está nos assistindo, tá sabendo agora, pode mudar, né? E cuidar daquilo que é mais importante. Exatamente. Então essa é a mensagem que a gente quer deixar para você no sentido de não deixe chegar ao final da vida para você entender e ter consciência de algumas coisas que a gente já está falando aqui. Porque, de fato, no fim do dia, a nossa correria, a gente quer, todo mundo fala, e aí, tá na correria, né? Então, essa correria, ela só é boa quando você não deixa o que importa para trás. Sim. Vamos falar de jovens agora. Você é pai, né? E primeiro, antes de falar de jovens, o que é que mudou na sua vida quando você se tornou pai? Mudou tudo. Muito. Você vai para um outro nível de responsabilidade, né? Eu digo muito que assim que você é pai, você descobre um pouco do amor que Deus tem por você, né? Você olha para aquela figura ali pequenininha e você fala, cara, eu daria minha vida por essa figura. Eu digo muito para meus filhos, digo, cara, independente do que você fizer, independente do que você não fizer, o meu amor não muda por você. E eu, tipo assim, dou meu braço, dou meu pé, dou qualquer coisa para salvar você, entendeu? Então você descobre um novo nível de amor quando você é pai. E qual conselho você já provavelmente deu para eles e você dá para jovens que estão nos assistindo, que têm entre 20 e 25 anos, ou 18 também? Qual é o grande chave que você passa para eles no sentido de, se você tivesse essa idade hoje, o que é que você faria? Eu faria muita coisa. Vou fazer feito Flávio Augusto, trocaria todo o meu patrimônio pela idade de vocês. Mas, assim, tem muitas coisas que você pode fazer, né, nesse início de idade, mas eu acredito que, assim, a coisa principal que mudou na minha vida foi estar mais próximo de Deus, sabe? Entender mais os princípios que Deus tem para nossa vida. Acho que quando a gente é muito jovem, a gente está muito no afã de ter sucesso, de se realizar, de conquistar algumas coisas. E eu creio que quando você vai entender um pouco mais do que Deus quer para você, você vai conhecer um pouco mais das Escrituras, do que Deus deixou enquanto manual de vida, você vai viver uma vida melhor. A gente compra um carro e tem um manual, a gente, né, compra um aparelho para casa e tem um manual. Muitas vezes a gente não lê aquele manual. E às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas a gente sabe que em todo momento, se a gente precisar saber como funciona aquilo, a gente pode ir para aquele manual e vai ter lá a explicação do funcionamento. Na vida é assim, né? Tem um manual, tem uma escritura onde Deus deixou como a gente deveria viver. Eu acredito que todo jovem que começa a vida e já segue esse padrão, que já segue esses princípios, ele vai viver melhor. Vai viver melhor na parte de relacionamento, porque ali vai ensinar muito sobre relacionamento. Vai viver melhor na parte de prosperidade, porque ali ensina como você prosperar. Vai viver melhor na parte de comunicação, porque ela ensina sobre a palavra, o poder dela, sobre ira, sobre escutar, sobre o momento certo de falar, sobre tudo que a gente precisa. Então, a vida ela vai acontecer melhor se você se prepara em cima de um manual. Então, se eu tivesse começado com 20 anos a entender a importância desse manual, a importância de seguir esses princípios, eu teria uma vida muito melhor hoje. Muito melhor. Porque a Bíblia ela traz pra gente, por exemplo, uma das chaves de comunicação. A sua boca ela pode servir para dar vida ou declarar morte. Sim, Provérbios 18, 21. Então, nesse caso, o que você está declarando sobre a sua vida e também quando você está em cima de um palco, em cima de um púlpito, dando um treinamento, você que é um comunicador, muito cuidado com o que sai da sua boca, porque isso pode mudar vidas ou destruir
pontes, né? Pode construir pontes e destruir pontes. É isso mesmo. É ou não é? E falando sobre comunicação da palavra de Deus, você é Sim. pregador também. Sim. Além de palestrante, você prega a palavra. Sim. Qual a grande chave na comunicação de quem prega a palavra? Que você pode dar de dica para quem está começando? Para quem está começando para pregar a palavra, você só dá o que você tem, né? Eu sempre falo para os meus liderados, não tem que você dar algo que você não tem. Então, quanto mais cheio você tiver de Deus, quanto mais você tiver cheio da palavra, quanto mais você conseguir viver aquilo que você vai pregar, mais fácil vai ser, né? Tem um fluir que acontece muito maior quando você está vivendo aquilo que você está pregando, né? Muda completamente o teu resultado, porque a oratória, o conhecimento técnico, tudo isso são ferramentas que vão ajudar, sem dúvida nenhuma, é um comunicador. Mas quando você está num púlpito, tem algo que chama-se unção, né? E essa só tem de quem está carregando ela. E é essa que gera transformação, né? A comunicação da oratória, a comunicação da ferramenta, né? Um slide, um microfone, né? Uma boa iluminação, né? Um posicionamento de púlpito, tudo isso vai ajudar para que a comunicação ela seja mais efetiva ali. Mas o que vai gerar transformação naquela pessoa que está sentada é a unção que você carrega, aquilo que Deus vai derramar a partir de você, e você precisa ser um rio que possa fluir, né? Se você não está se enchendo, dificilmente você vai transbordar. Então você precisa se encher para transbordar aquilo nas pessoas. A técnica aproxima, a unção transforma. Exatamente. Essa é a grande chave. Uma frase boa. Pega essa chave aí. Pega essa chave, porque essa é a grande chave para você que está aí começando a comunicar a palavra de Deus. Muito bom. Fluiu? Fluiu, pô, bênção. Bom demais. Né? Vamos para a gente, já caminhando para o final, imagine que você tem um conselho só, e esse conselho ele vai durar todas as gerações. Sim. O seu neto, os seus bisnetos vão escutar, e as pessoas do mundo vão escutar. Qual o conselho que você dá, que você entende que vai ser algo atemporal, e que também vai transformar a vida das pessoas? Conselho de vida geral, ou comunicação, o que você prefere? Eu acredito que o melhor conselho que a gente poderia dar para qualquer pessoa, é um conselho que eu dou para mim sempre, é a gente poder amar as pessoas, sabe? Eu tenho essa preocupação, eu me cobro muito em relação a isso, sabe? Em me doar, em amar, em sempre fazer diferença na vida das pessoas. Uma coisa que eu sempre faço como técnica minha, é sempre que eu me conecto com alguém, eu oro para Deus pedindo, Deus, faz com que eu derrame algo na vida dessa pessoa. Eu digo assim, faz com que eu ame essa pessoa, com que eu cuide dela, com que eu possa sair dela e ela saber que ela recebeu algo de mim. Eu quero deixar algo com ela. Eu não quero sair sem que eu deixe algo bom na vida dela. E aí eu vou poder seguir um tempo lá na frente, ela vai saber que eu depositei algo bom na vida dela. Isso é amor, né? Isso é uma busca que a gente tem que ter, e eu acho que isso faz muita diferença na nossa vida. Perfeito. Então ame as pessoas, né? Esse é um dos mandamentos, né, de Deus. Amar o próximo como a ti mesmo. O grande problema é que nem todo mundo se ama, né? Exatamente. Esse é o grande chave, né? Minha esposa tem um livro sobre isso. É a mulher que eu quero ser. Fala sobre o amor a Deus, o amor ao próximo como a si mesma. Ela precisa se amar, né? Amar a Deus para que ela possa amar o cônjuge dela, as pessoas que ela se relaciona. Um livro especial sobre isso. É isso aí. Um abraço para Márcia, né? Essa esposa do Darrell e mãe do Dylan, que está aqui nos bastidores com a gente. Olha só. E também, claro, dos outros dois filhos, né? Obviamente. É o Darrell filho. Darrell filho e Emily. Pronto. Então, um abraço para toda a família. Para a gente fechar, aliás, agora sim, vamos falar rapidamente da empresa. Sim. Você vendeu a empresa, sim. Correto? Sim. Por quanto você vendeu? Como é que foi esse processo? Claro, de forma... E qual o ensinamento? Então, como aconteceu, por quanto foi e qual o ensinamento que você tira de tudo isso para empreendedores que estão aí nos assistindo? Sim. Eu tive um primeiro processo, né, de venda de uma empresa, mas há muito tempo atrás. Nem vou dizer quanto tempo foi, porque vai chatear. 20 anos. A idade de Rodrigo aqui. Eu fiz essa operação e foi uma operação muito boa para mim, óbvio, né? Mudou o meu timing, mudou o meu nível de acesso, de relacionamento. E eu acredito que o que aconteceu primeiro, sem dúvida, a mão de Deus naquilo dali, mas também muita ousadia, né? Eu acho que o fato de eu me conhecer, o fato de eu me amar, o fato de eu saber quem eu era e ter um sonho muito claro, fez com que eu pudesse ser ousado a acessar espaços que, se eu não tivesse ousadia, eu não acessaria. E a gente só consegue mostrar o que a gente tem se as pessoas nos conhecerem. Por
Por isso que você está seguindo aqui, Rodrigo, acompanhar sobre comunicação é fundamental, porque é isso que vai fazer com que você consiga se comunicar melhor para acessar os espaços, para você saber quem você é e a partir daí você poder vender suas ideias, seus projetos, ter seus sócios e crescer para um novo nível. Então, eu acredito que o sonho, junto com a ousadia, foram fatores fundamentais para que eu pudesse acessar esse novo nível. Perfeito. Porque no fim do dia, quando a gente fala de comunicação aqui, a gente traz um pilar chamado autenticidade. Sim. E a autenticidade, ela só vem a partir de você se conhecer. Sim. E quando eu me conheço, eu sei até onde eu posso me adaptar e até onde não. Sim. Porque a adaptabilidade, ela não pode ferir a nossa verdade. Sim. Muito interessante esse ponto. Então, assim a gente fecha o nosso podcast de hoje com o Darrell Marinho. Foi um bate-papo muito especial. A gente está gravando aqui na Delhomme, esse espaço lindo, meu traje da Delhomme. Então, você que quer vir aqui, um homem de bom gosto, uma mulher que tem um homem de bom gosto, vem aqui presentear, né, o seu maridão, aí, o seu irmão, enfim, o seu pai. Então, essa é a grande chave. Quero agradecer a vocês. Já clica aí no like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que a gente possa levar essa mensagem para mais pessoas. Antes sim da gente fechar 100% agora, quero que você deixe um último recado aí para a turma, que você quiser falar. Que bom, não, que você possa se comunicar bem, que você possa estudar, que você possa se encher, que você possa se abastecer daquilo, qual é o seu foco, o seu objetivo. Quanto mais você tiver dentro de você, mais você vai poder dar e ame as pessoas, cuide delas. A melhor forma de se comunicar é amando, é cuidando. Todo mundo vai querer estar perto de alguém que a ama de verdade e isso faz diferença para você acessar o coração das pessoas. Perfeito. Então, senhoras e senhores, muito obrigado. Comunicação 10-10. 10-10! Bora, valeu, turma!